leitura é uma das ferramentas mais importantes no processo de aprendizagem, pelo menos no processo de aprendizagem tradicional em que nós temos vivido praticamente desde o ensino fundamental, né? Grande parte do material que você e que eu trabalhamos no sentido de algum tipo de aprendizagem vinha sob a forma escrita. Isso acho que nós concordamos. Então, você aprende lendo. Esse é ponto pacífico. Ou melhor, você aprende lendo se você sabe ler com eficiência, se você sabe ler com competência. E eu estou falando disso por uma questão muito simples, que é o seguinte. Você dirá, não, eu sei ler, isso é verdade, você lê e aliás, há muitos anos você vem lendo e isso não é mistério nenhum. Mas eu quero falar de um tipo, hoje eu quero falar de um tipo especial de leitura. Uma leitura que nós fazemos para aprender, né? Mas também você me dirá, ora, há anos eu venho lendo para aprender e há anos eu venho aprendendo. Isso é verdade. Mas eu queria falar de uma forma um pouco mais detalhada do que eu estou chamando de leitura para aprendizagem. E para isso eu vou começar a falar para você daquela leitura que você aprendeu anos atrás, lá no ensino fundamental, quando na escola você começou a ser alfabetizado, né? Ali o que acontecia? Você foi apresentado pela primeira vez aos sinais gráficos, letra, sílaba, palavra, mais tarde frases, algum tempo mais tarde parágrafos, e você aprendeu a ler. Mas que tipo de leitura você aprendeu? Ou melhor, que técnica de leitura você aprendeu? Naquele momento, a preocupação principal da escola era mostrar para você como os sinais gráficos se transformavam em sons e, de certa maneira, como esses sons, de alguma forma, correspondiam a ideias ou objetos do mundo real. Então, você aprendeu o que era um B, o que era um A, e aprendeu que B junto com A dava Bá, aí aprendeu que L com A dava Lá, e juntando o BA, o LA, você obtinha bala, e que bala se referia àquele objeto doce que você talvez gostasse de chupar, um doce, picolé, ou o que quer que seja. Você aprendeu que aqueles sinais gráficos tinham uma pronúncia correspondente, e esses sinais gráficos e essa pronúncia correspondiam geralmente a objetos do mundo real. Bola, cadeira, mãe, pai, vassoura, porta, casa, escola. Então você aprendeu uma série de palavras e essa correspondência. Claro que ao longo do tempo você foi se tornando um aprendiz mais eficiente, um leitor mais eficiente. Você começou a ler com mais rapidez, você começou a ler sem gaguejar, você começou a ler outras coisas que não eram exatamente aquelas primeiras cartilhas que faziam correspondências imediatas entre uma palavra e um determinado objeto. Principalmente no primeiro e no segundo grau, você começou a ler assuntos, começou a ler sobre geografia, matemática, português, história, biologia, química, física. Então, nessa etapa, você já era um leitor eficiente. Mas um leitor eficiente do quê? Do que a gente chama de leitura elementar, que é aquela leitura em que você aprende a pronunciar as palavras com maior ou menor correção, com maior ou menor velocidade, e tem também, embora não tão explicitamente, você tem uma certa correspondência entre aquilo que você lê e aquilo que acontece no mundo real. Pois bem, acontece que a partir do primeiro e segundo grau, você foi solicitado
embora sendo um leitor elementar, e essa é a técnica que você aprendeu, a técnica da leitura elementar, ou seja, a técnica de identificar sinais gráficos, traduzir esses sinais gráficos em fonemas, em pronúncias, em sons, e fazer a ligação destes sinais gráficos com determinadas ideias ou objetos no mundo real. Pois bem, acontece que ao longo da sua escolarização, você foi sendo solicitado a, usando essa leitura elementar, a aprender coisas que não eram exatamente da leitura elementar. Há ideias, conceitos, raciocínios, argumentos, sistemas, estruturas progressivamente mais complexas. E você, e por favor, eu estou falando disso em média, pode ser que especificamente você, nesse momento, possa discordar um pouco disso, mas em média, as pessoas aprenderam a ler com eficiência usando a técnica da leitura elementar e progressivamente foram solicitadas a aprender conceitos cada vez mais complexos, mas ainda usando essa mesma leitura. Ou seja, usando uma técnica de leitura que não era adequada ao tipo de aprendizado que estava sendo solicitado. Eu falo agora de outros 3 tipos de leitura, que são a leitura inspecional, a leitura analítica e a leitura sintópica. Pois bem, de alguma maneira, sim, você foi crescendo, você foi amadurecendo, de alguma maneira essa leitura elementar começou a se desenvolver num outro sentido, ela começou a tomar determinadas características que nós encontramos mais especificamente na inspecional, na analítica e na sintópica. Mas isto não foi feito com você, pelo menos em média, não foi feito de forma explícita, mostrando que você sai da leitura elementar e passa para outros níveis de leitura. Né? Então vamos explicar um pouquinho do que eu estou falando. Já vimos a leitura elementar com essa questão de ler palavras e assim por diante. O desafio que você enfrentou à medida que foi começando a se desenvolver é que você teve de passar da leitura de palavras para uma leitura de ideias, para entender ideias, conceitos, argumentos e assim por diante. Então, o que começou a acontecer? Você precisou ler com mais rapidez? Sim, mas você precisou ler com mais rapidez, de um lado, porque o material a ser aprendido começou a ser mais volumoso, isso é verdade. E dentro de certos limites, você agora já está numa graduação, numa pós-graduação, está fazendo um concurso, você vê que cada vez mais você precisa se defrontar com grande quantidade de material escrito e cada vez o tempo fica mais reduzido em relação a isso. Né? Então, de alguma forma, você precisou aumentar a sua velocidade de leitura simultaneamente com a capacidade de aprender aquilo que você lê. Né? Pois bem. Então vamos falar agora dessas outras 3 formas, além da elementar. A inspecional, a analítica e a sintópica. Uma característica muito importante da leitura inspecional é que ela aumenta fortemente a velocidade de leitura. Mas não vamos nos confundir, porque a ideia da leitura inspecional não é primariamente aumentar a velocidade de leitura. A velocidade de leitura ela aumenta por consequência do processo e da técnica que você utiliza. Porque em vez de aumentar a velocidade de leitura de palavras, como era o caso da elementar, você aumenta a velocidade de leitura de ideias. Né? Pois bem. Então, a função da leitura inspecional é aprender as ideias contidas no texto, mas no seu sentido mais geral. Aprender aprender as ideias contidas, aquelas que são mais importantes, aquelas que são fundamentais naquele texto. Ou como se organiza todo o trabalho, como se organiza toda a estrutura, o que é mais importante, o que é secundário, o que é terciário, como essas ideias se conectam
entre si. Nós estamos falando no sentido mais abrangente. Então, ou seja, você vai usar a leitura inspecional para, 1, ter uma visão de conjunto do texto. 2, para você perceber as ideias principais desse texto. E 3, para você conseguir entender a lógica do texto. Pois bem, mas só que você não vai no detalhe. Você não aprofunda a leitura, você fica num nível mais superficial. Então, por conta disso, você pode seguir no seu texto numa velocidade mais elevada. Às vezes isso é o suficiente, às vezes isso basta para você. Mas frequentemente isso não é o suficiente. Você tem que partir para um outro nível, que é o nível da leitura analítica. Na leitura analítica, você já, de alguma forma, pela leitura inspecional, você já teve uma visão de conjunto, você já conhece a estrutura, já conhece a ideia principal. Então, na analítica, você vai analisar, né? Você vai analisar o texto, você vai aprofundar-se nos conceitos daquele texto. Você vai entender com melhor, de uma forma mais profunda, o que significam aquelas ideias. Você vai procurar relacionar aquelas ideias com outras ideias que você já conhece ou que terá lido em outros textos. Então, nós estamos falando da leitura analítica. Bom, então vimos a elementar da leitura de palavras, vimos a inspecional da leitura de conjunto, estrutura de texto, e vimos a leitura analítica, que aprofunda. Nesses 3 casos, o que nós temos é a leitura de um único texto. Claro que você vai usar a elementar, a inspecional e a analítica em vários e diferentes textos, mas sempre você está focado, no momento da leitura, você está focado naquele único texto. Bom, a leitura sintópica já é diferente. Você trabalha sobre um conjunto de textos, e claro que nesses 3 você tem de usar, de alguma forma, todas as 3 anteriores, elementar, a inspecional e a analítica, mas o seu objetivo não é entender cada um dos textos. É, pela compreensão de cada um dos textos, olhar o conjunto desses textos e procurar ver que tipo de ideia, que tipo de síntese você pode fazer. Qual é a ideia que aflora desse conjunto de textos, mas que não está presente em nenhum dos textos em particular. Essa é uma leitura que frequentemente é utilizada na pós-graduação para a produção das dissertações de mestrado e das teses de doutorado. Ficou claro isso? Então é importante você perceber esse tipo de... vamos chamar os 4 níveis de leitura. A elementar, a inspecional, a analítica e a sintópica. Está claro? Vamos então agora falar do tema específico dessa aula, que é a leitura inspecional, né? Nós já mostramos a leitura inspecional como uma leitura de conjunto, uma leitura de ideias, das ideias principais, da estrutura do texto, do conjunto. Então eu quero chamar a atenção de que sim, a leitura inspecional é uma leitura mais rápida, é uma leitura que pode atingir velocidades muito, muito, muito altas, a depender do seu treinamento e a depender também principalmente do objetivo que você tem ao se debruçar para aquele texto em particular. Bom, mas eu quero chamar muito a sua atenção de que o aumento da velocidade de leitura é consequência do processo e principalmente do objetivo que você tem ao ler. E mais do que isso, é consequência da natureza específica da leitura que você faz. Eu me refiro à diferença básica, fundamental entre a leitura elementar e a leitura inspecional, é que enquanto uma está lendo palavras e subsidiariamente entram conceitos, ideias e assim por diante,
primariamente, a leitura inspecional, ela está lendo ideias. Você, quando lê de forma inspecional, usando a técnica da leitura inspecional, vai buscar as ideias contidas no texto. Isso é fundamental, isso é importante que você perceba. E para isso, o que você faz? Você já sabe, de antemão, isso você já estudou no primeiro e segundo grau, que todo texto tem uma estrutura, né? Textos têm título, tem subtítulos, tem parágrafos, tem sentenças, não é isso? Então, ele se estrutura de uma determinada maneira, né? E você faz uso disso para entender melhor o texto e ser mais rápido. Mas antes disso, você precisa ter clareza do que você quer. É fundamental, quando você se debruça sobre um texto, usando a leitura inspecional, você tem que ter clareza daquilo que você quer obter daquele texto. Por exemplo, você quer saber se aquele texto contém coisas interessantes para você? É um tipo de objetivo, né? Você está interessado em saber como um determinado argumento se desenvolve ao longo daquele texto? Por exemplo, outro objetivo. Um terceiro objetivo poderia ser, por exemplo, o que aquele autor traz de novo naquele texto em relação àquilo que você já sabia. Está claro isso? Então, de certa maneira, eu quero chamar a sua atenção que o que você considerava anteriormente um texto, ou seja, um conjunto de palavras, um conjunto de sentenças organizadas em parágrafos, em tópicos, subtópicos e assim por diante, claro, isso daí continua assim. Mas eu acho que para você usar com eficiência a leitura inspecional, você deve ressignificar esse texto. O que eu quero dizer com essa ressignificação? Em vez de pensar em um texto, pense nesse texto como um banco de dados. Um banco de dados que contém informações.